Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês abrirem uma outra janela do Visual Studio Code, tá? Abre uma outra aqui, não vai poder ir aqui em File em Open, porque senão ele substitui esse projeto aberto. Então abre uma outra janela. Depois que você abrir essa outra janela, você vai em File, Open Folder e aponta para a pasta onde estão as nossas APIs, que é aqui a API escolar. Pede para selecionar. Porque aí vão aparecer os arquivos que nós temos por enquanto do login, dos usuários e o arquivo de conexão, aonde obviamente eu tenho que apontar para o meu servidor. Então vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou modificar essas credenciais, tá, para as credenciais do Champ, que é localhost, o usuário é root, não possui senha e o nosso banco eu vou chamar de escolar. Ok? Então vão ser essas informações. Talvez, se você fez o projeto, você já tenha dentro do seu Champ o banco de dados aqui. Então, no meu caso aqui, eu não tenho, porque eu acabei instalando o servidor do 8. Inclusive, ele não inicializou aqui. Deixa eu abrir ele novamente. Então, não tenho. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse banco chamado escolar. Inicio o Apache e o MySQL. Assim que os dois estiverem verdes, volta aqui e entra no localhost /phpMyAdmin. É um ambiente normal, né, de servidor local. Se você já tem o projeto hospedado, tudo bem, tá? Você pode criar uma pasta chamada API lá dentro aqui do projeto mesmo, na raiz, né? Colocar essas APIs lá e apontar para o seu banco de dados. Por enquanto eu vou fazer local, conforme eu já expliquei aí, porque eu não quero ficar a todo momento tendo que abrir aqui o meu servidor, o FileZilla e ficar subindo esses arquivos. Beleza? Deixa eu verificar enquanto ele carrega. Aqui ainda o nosso projeto já compilou, acabou de compilar. Quando ele compila o aplicativo, ele costuma rodar na porta localhost 2.8100, tá? Talvez se ele não abriu, ele vai abrir aqui para mim uma nova guia no Chrome, que é o navegador que está como padrão, com o aplicativo já rodando, né? Talvez ele não encontre o banco de dados, ele dê alguns probleminhas aqui que nós vamos ajustar conforme a demanda aqui do nosso projeto, tá? Então, olha lá, ele já está abrindo, já tá abrindo, tá vendo? É só que ele abre como se fosse um projeto web, porque o Ionic trabalha tanto com aplicativo quanto projeto web no mesmo projeto, tá? Isso é uma das grandes vantagens de você utilizar o desenvolvimento híbrido. Botão direito, inspecionar, aí aqui você vai configurar, né, para que ele mostre no modelo ou responsivo ou um dos modelos web que tem aqui. Eu vou deixar responsivo mesmo, desse tamanho, porque fica cheio na tela aqui, fica mais fácil para mim poder visualizar. E aqui eu vou pedir para ele mostrar o console, tá? Onde eu vou estar definindo aqui, verificando erros que podem acontecer com o meu projeto. Aqui ele está me mostrando por enquanto só 2 alerts, então não tem nenhum erro, né? Obviamente que eu não deixei nenhum no projeto anterior. E até agora ele não carregou, agora ele está carregando meu servidor local, o banco de dados dele. O que eu vou fazer? Como eu não tenho o banco de dados aqui escolar, eu vou clicar em base de dados e vou criar ele aqui. Sempre utilizo o TF8, pode ser o General CI, para aceitar corretamente caracteres de acento, entre outros que nós utilizamos aqui, tá? Então sempre eu trabalho com essa collection aqui, o TF8 General CI. Aí vou chamar de escolar, se você já tiver um banco desse, quiser criar outro, põe outro nome, obviamente. Ok, tá aqui, E aí vou vir aqui importar, e lá no arquivo que eu deixei para vocês, que é o mesmo banco que está hospedado, que foi o banco de finalização, né, de fechamento do sistema escolar. Lembrando que ele foi um projeto web que eu fiz em 4 cursos, deve ter uns 3, 4 meses que eu desenvolvi ele. Foi um dos meus últimos projetos antes do PDV que eu fiz para a web. Eu venho aqui na pasta de arquivos do curso e está aqui, Pronto, essa é a minha base de dados, tá? Vou executar. E ali dentro nós vamos ter alguns usuários para nós podermos utilizar, né, no decorrer do projeto e fazer o acesso ao login. Eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Eu tinha criado a minha tabela de usuários para se comunicar, né, inicialmente com o projeto do PDV. Então talvez exista ali um ou outro campo que eu não tenho ou que eu tenho com um nome diferente desse projeto do escolar. Então é claro que eu vou estar conferindo isso aí. E aonde que eu tenho essas informações? Nas APIs, tá? Que fazem a ponte de conexão do meu aplicativo com o meu banco de dados. Então aqui, por exemplo, no login, se eu abrir o login.php, né, nós vamos verificar que ele seleciona a tabela de usuários e aí ele verifica o campo e-mail e o campo CPF. Um dos dois, pode ser qualquer um dos dois para ele conseguir fazer o acesso, né? E a senha. Agora, eu não sei se naquela tabela eu utilizei campo e-mail ou eu utilizei campo com nome de usuário. Então, para isso, eu tenho que vir aqui. Ele, por enquanto, ainda está importando. Eu posso vir aqui no meu projeto,
que já está hospedado no web mesmo. Ah, não, eu utilizei e-mail. Ó, então acho que está tudo igual. Para esse projeto escolar não vou ter problema nenhum, porque eu tenho ID, nome, CPF, e-mail, senha e nível. Se eu não me engano, é exatamente os mesmos campos que eu tenho naquela API, onde eu construí uma tabela aqui de usuários. Ó, se eu não me engano, foi até aqui. Ó, esse banco Ionic 7 que eu fiz no curso anterior. Aí nele eu fiz uma tabela de usuários que tem esses campos aqui. Porque geralmente eu trabalho com essas colunas, né, para qualquer projeto web. Isso aqui você consegue gerenciar qualquer sistema de login utilizando aquelas colunas. Então eu fiz uma coisa bem padrão, aonde eu vou utilizar, se eu tiver que mudar vai ser uma coisinha ou outra. Então a tabela de usuários que está para aquele projeto, para esse projeto inicial, né, que foi feito no curso de desenvolvimento de aplicativos, olha lá, ele contém exatamente os mesmos campos.